Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, assim você me ajuda demais e não perde mais nenhum vídeo. Eu sou a babaca por não deixar minha sobrinha me chamar de mãe? Ok, então eu, 35, tenho uma história para contar. Quando eu tinha 19 anos, engravidei e fui extremamente irresponsável ao decidir manter o bebê com o meu namorado da época. Passamos do prazo para fazer um aborto e conforme a data de parto se aproximava, percebemos o quão insustentável era ter um bebê naquele momento e ele me abandonou. Eu não fazia ideia do que fazer, mas meu irmão e sua esposa maravilhosos estavam tendo dificuldades para conceber, então eles propuseram que eles criassem minha filha como se fosse deles. Eu aceitei e sou muito grata por eles terem me permitido ter um papel na vida dela, porque ela é uma pessoa magnífica. Meu irmão faleceu repentinamente alguns anos atrás, mas ele foi o melhor homem que já pisou neste planeta. Ela começou a morar comigo após a morte do pai, sua mãe não está mais presente. É uma longa história, mas não é feliz, e alguns meses atrás ela descobriu que eu sou sua mãe biológica. Ela está lidando com isso e me diz que adora passar tempo comigo e vê muitas semelhanças entre nós. Hoje de manhã, ela me chamou de mãe e eu imediatamente a interrompi e disse para ela não me chamar assim. Ela me disse que eu sou literalmente sua mãe, então ela deveria poder me chamar de mãe, e então eu disse a ela que eu sou sua tia, não sua mãe. Depois, quando ela continuou insistindo, eu disse, então isso significa que você deveria chamar seu pai de tio, nome. Isso a fez parar abruptamente e ela saiu do cômodo lentamente. Talvez isso tenha sido um pouco injusto considerando o quão próxima ela era dele antes de ele falecer, mas é isso. Eu sou a babaca por não deixá-la me chamar de mãe? Seja honesta com ela. Repita depois de mim, quero falar com você sobre uma conversa que tivemos. Eu entendo que você é uma jovem mulher agora e encontrar sua própria identidade é uma parte importante de se tornar adulta. Quando você me chamou de mãe, isso me assustou um pouco. Meu irmão e sua esposa te criaram como se fosse deles, eles assumiram um papel de pais que eu não pude proporcionar. Eu não conquistei o direito de ser conhecida como sua mãe, talvez um dia, mas não agora. Para mim, parece que isso diminui o papel do seu pai na sua vida. Eu não quero ser uma das suas duas mães e fazer com que a memória do seu pai desapareça. Ele era o melhor cara do mundo e ainda sinto a perda dele. Então, se eu puder continuar sendo sua tia legal, isso me deixaria muito feliz. Aos olhos dela, você rejeitar suas aproximações maternas pode ser visto como um segundo abandono. Desfaça a mágoa antes que ela se estabeleça. Atualização. Basicamente, quando eu tinha 19 anos, fiquei grávida e não poderia criar um bebê, então concordei em deixar meu irmão e sua esposa criá-la como se fosse deles, e tenho sido sua tia durante toda a sua vida. Meu irmão faleceu repentinamente e ela tem morado comigo nos últimos 3 anos, e ela descobriu que eu sou sua mãe biológica há alguns meses. Na semana passada, ela me chamou de mãe e eu disse a ela para não fazer isso, porque eu não era sua mãe, mas sim sua tia. Depois de ler alguns comentários e interagir com eles, decidi conversar com ela e pedi desculpas por meu comentário ruim sobre seu pai e disse que também sinto muito a falta dele, e que não me sentia à vontade em ser chamada de mãe, porque sentia que ainda não tinha conquistado esse título. Ela apenas respondeu ok e seguimos em frente. Então, ontem à noite, ela pediu aleatoriamente para dormir na minha cama comigo. Eu estava um pouco indecisa sobre o que fazer, então apenas concordei, e então ela deitou e se aconchegou ao meu lado. Isso pode parecer piegas pra caramba, mas quando ela se colocou nos meus braços, tive um flashback surreal para quando ela estava dormindo nos meus braços no dia em que nasceu. Tive uma onda de emoções e comecei a me sentir uma idiota por tê-la dado para adoção, mesmo sabendo que meu irmão era um pai melhor do que eu jamais poderia ser, e tive essa realização de que fui uma idiota esse tempo todo, porque não percebi que agora tenho a oportunidade real de ser sua mãe depois de tantos anos sentindo que perdi essa chance. Abracei-a em meus braços e comecei a chorar. Ela perguntou se tudo estava bem e eu disse, tudo está perfeito. Sinceramente, espero não ter estragado tudo e feito com que ela nunca mais queira me chamar de mãe depois da minha resposta da última vez. De qualquer forma, não poderia estar mais orgulhosa dessa jovem mulher e estou tão feliz por ter esse papel em sua vida. Enfim, é isso. Desculpe pela resposta longa. Se você chegou até o final, obrigada, eu aprecio isso. Minha namorada está chateada comigo porque não faço 50% das tarefas domésticas. Como podemos encontrar um compromisso razoável?
Quando nos conhecemos, ela deixou bem claro que esperava que eu, como homem, fosse o provedor e, à medida que continuamos namorando, suas expectativas estavam alinhadas comigo assumindo um papel de gênero muito tradicional. Eu estava bem com isso, construí uma carreira bastante bem-sucedida e pago aproximadamente 90% das nossas contas combinadas com um salário de 320 mil, enquanto ela ganha 40 mil. Eu faço toda a manutenção dos nossos carros, do barco e todo o trabalho no jardim. Já se passaram cerca de 2 anos morando juntos e até agora eu achava que as coisas estavam indo bem. Recentemente, ela começou a reclamar que eu não estou fazendo a minha parte em casa. Eu não cozinho, faço muito pouco da limpeza e não lavo roupa. Eu achava que a divisão do trabalho estava bem estabelecida, eu faço todo o trabalho tradicionalmente masculino e pago as contas, enquanto ela cuida da casa. Mas se eu ainda tiver que fazer metade dos afazeres domésticos enquanto carrego praticamente todo o peso financeiro e faço o trabalho no jardim, então a contribuição dela será bem menor que a minha. Também mencionei recentemente que, quando tivermos filhos, eu preferiria que eles fossem educados em casa, já que ela vai ser uma mãe que fica em casa de qualquer maneira. Ela não recebeu muito bem a ideia, já que ela quer ter hobbies durante o dia enquanto ainda é uma mãe que fica em casa. Isso não fez sentido para mim. Ficar em casa não implica usar o tempo livre para seguir hobbies, é para cuidar da casa e das crianças. Edição. Isso continua sendo perguntado, então vou responder. Eu trabalho quase 70 horas por semana e ela trabalha cerca de 25. Eu literalmente comecei a ter ataques de pânico entre as exigências do trabalho e chegar em casa sendo antagonizado. Tive que parar na beira da estrada várias vezes no último mês. Atualização. As últimas 48 horas foram muito agitadas, e enquanto ainda estou processando tudo o que aconteceu, pensei que postar ajudaria a ganhar alguma clareza mental. Na noite após postar aqui, decidi ter uma conversa franca com ela e descobrir como podemos dividir nossas responsabilidades de forma justa. Primeiro, apresentei os números, trabalho aproximadamente 70 horas por semana e tenho 1 hora de deslocamento todos os dias, 6 dias por semana. Mais 1 hora para me arrumar para o trabalho e outra hora para a academia ou para correr. Normalmente, dedico de 3 a 4 horas, em média, por fim de semana para trabalhar em projetos externos ou reparos internos. Alguns fins de semana são mais agitados que outros, mas achei que essa era uma estimativa justa. Expliquei que isso me deixa com uma média de menos de 3 horas por dia para viver. Como ela já sabe, na maioria dos dias eu acordo, me arrumo para o trabalho, saio e, dentro de 1 hora depois de voltar, vou dormir. Não sou uma pessoa bagunceira e geralmente arrumo minhas coisas. Como mal estou em casa, se eu começar a fazer 50% das tarefas domésticas, estaria praticamente limpando depois dela e dos 2 cachorros dela. Ela estava decidida a me fazer contribuir com 50% das tarefas domésticas e continuava mencionando que a ideia de eu fazer menos trabalho doméstico a deixava desconfortável. Eventualmente, concordamos em contratar uma empregada 2 vezes por semana. Estávamos bebendo enquanto tínhamos essa discussão e continuamos depois de decidir sobre a empregada. Estávamos bastante bêbados quando ela mencionou pela primeira vez que tinha cerca de 15 mil em dívidas no cartão de crédito desde antes de nos conhecermos e que ela queria que eu pagasse antes de nos casarmos. Nesse momento, isso me atingiu como um raio. Esse relacionamento torna a vida mais fácil para ela, mas torna a minha vida mais difícil. Antes de nos conhecermos, eu estava satisfeito com meu apartamento a 5-10 minutos a pé do trabalho, com meu Corolla 2015 e móveis básicos. Desde então, comprei uma casa que ela queria, perto da água, que eu não sou fã, um barco que ela queria, com uma piscina que eu não queria, gastei milhares em móveis que ela queria e um BMW que eu não queria. Eu até consegui um emprego para ela na minha empresa para que ela pudesse ganhar o mesmo que antes, mas trabalhando apenas 25 horas por semana. Quando acordei ontem, liguei para o trabalho e simplesmente disse a ela que esse relacionamento não ia dar certo, expliquei a ela que minha vida não estava ficando mais fácil nem mais feliz, pelo contrário. Ela estava realmente determinada a discutir e até mesmo disse que não queria mais a empregada, mas eu não cedi. Ela saiu por volta do meio-dia com os cachorros dela e imagino que tenha ido para a casa dos pais, pois comecei a receber ligações deles. Eu realmente não tinha energia para responder, então simplesmente os ignorei. Não tenho certeza de quando ela fará isso, mas espero que consiga pegar suas coisas nas próximas semanas. Ela pode continuar trabalhando na minha empresa por mais alguns meses até encontrar algo mais adequado. Eu sou feia. Entendo. Pare de me dizer que tenho sorte por ter um marido atraente. Eu também sou uma pessoa que vale a pena. Eu sou, no máximo, uma pessoa com aparência mediana.
muitos até me acham feia. É o que é. Não posso dizer que superei o fato de as pessoas me acharem feia, porque ser fisicamente pouco atraente me rendeu comentários grosseiros sobre minha aparência durante a maior parte da minha vida. E sei que não é apenas maldade das pessoas. Quando estou com minhas amigas atraentes, percebo como as pessoas as tratam de forma muito diferente, de maneira positiva. É um nível de privilégio que nunca vou experimentar, o que é terrível, mas certamente não é culpa das minhas amigas. Onde realmente fico chateada é quando as pessoas sentem a necessidade de comentar sobre o quão sortuda eu sou. Meu marido é frequentemente chamado de brincadeira de terceiro irmão Hemsworth. Ele é um cara bonito. Não discordo desse fato de forma alguma. Sempre que as pessoas conhecem meu marido pela primeira vez, sempre recebo comentários. Você é tão sortuda por ter conseguido um cara como ele, ou esse é seu marido, ou vocês estão juntos desde o ensino médio. Agora faz sentido. Tipo, que merda. Alguns desses comentários podem até ser inocentes, exceto por duas coisas. Primeiro, o enfatizam em certas palavras que claramente implicam que eles acham que ele está muito acima da minha liga. Em segundo lugar, nunca acontece o contrário. As pessoas nunca fazem comentários desse tipo para o meu marido sobre o quão sortudo ele é por me conquistar. O pior momento foi um dia alguns anos atrás, quando eu estava trabalhando como garçonete para pagar minha faculdade. Eu já estava trabalhando no restaurante há mais de um ano naquele ponto. Meu marido entrou sozinho e sentou na minha área, para que pudéssemos ficar juntos. Naquela época, tínhamos agendas muito ocupadas e não conseguíamos passar muito tempo juntos. Várias das minhas colegas de trabalho, e até alguns dos meus colegas gays, ficaram apontando para o cara bonito que se parece com o Liam Hemsworth sentado na mesa tal. Elas continuavam contando umas para as outras sobre ele e se encorajando a passar pela mesa dele para dar uma olhada. No começo, foi engraçado, até que contei a uma delas que ele era meu marido. Ele é seu marido? Perguntou a colega incrédula. Na sequência, ouvi minhas colegas dizendo coisas como, sim, aparentemente, ele é o marido da OP. Tipo, como diabos ela conseguiu isso? E outras coisas semelhantes quando eu passava por elas para chegar à cozinha e minhas mesas. Eu senti vontade de chorar antes do dia acabar. Queria desabafar porque hoje recebi outro comentário assim. Não sei se é porque estou me sentindo particularmente insegura hoje, já que estou prestes a menstruar, mas meu Deus. Eu também sou uma pessoa valiosa, e existem coisas em mim que fazem meu marido ter muita sorte por ter me conquistado, o que ele concorda plenamente, mas eu divago. Estou cansada disso. E estou cansada de me sentir sem valor como ser humano porque não sou fisicamente atraente. As pessoas são um saco. Eu sou o babaca por usar fones de ouvido com cancelamento de ruído quando nosso bebê está chorando? Adiantamento. Estou bastante certo de que sou o babaca, minha família concorda que estou errado, mas um amigo está dizendo que não. Além disso, mesmo que eu não seja, minha esposa também não é. Ela é uma mãe incrível, uma esposa maravilhosa e o amor da minha vida. Eu, 33, e minha esposa, 30, temos uma bebezinha, 0,25, que, na maior parte do tempo, é um serzinho tranquilo e feliz que ilumina nosso mundo. Mas como todo bebê, ela chora, às vezes, muito. Eu fui diagnosticado como autista e, como resultado, tenho alguns problemas sensoriais bastante graves, especialmente relacionados ao som, principalmente quando estou cansado. Eu tenho fones de ouvido com cancelamento de ruído que são uma bênção, então comecei a usá-los quando achava o choro dela muito avassalador, principalmente quando eu me levanto à noite com ela. Para esclarecer, eu ainda consigo ouvir o choro dela e não os uso para ignorar o choro dela. Muito pelo contrário, eu os uso para poder segurá-la sem me sentir sobrecarregado. Além disso, é apenas o choro de um bebê, não é algo médico. Na maioria das vezes, ela é uma alegria. Eu adoro nossas mamadas às 2 horas da manhã, quando parece que ninguém mais no mundo está acordado além de nós, desfrutando da tranquilidade e solidão. Eu a amo tanto. Minha esposa odeia isso e me pediu para parar. Ela disse que ser pai envolve lidar com as coisas ruins, é para isso que nos escrevemos e que é importante não bloquear o choro dela para que eu possa sentir o que nossa filha está sentindo. Ela também disse que provavelmente assusta nossa filha ao ver o pai com algo na cabeça quando ela está mais angustiada. O que ela disse faz muito sentido, então parei de usá-los e lidei com as crises resultantes depois. Mas quando eu estava conversando com um amigo, ele disse que isso é um pedido irracional, que eu não sou um pai ruim e que minhas necessidades com minha deficiência também importam.
Sua esposa realmente entende seu autismo? O fato de você tê-lo aumenta a chance de que sua filha também possa tê-lo. Ela considerou que normalizar adaptações para autistas pode facilitar a vida de sua filha no futuro? Eu sou uma mãe autista. Eu uso fones de ouvido o tempo todo. Aprenda também um pouco de língua de sinais e ensine a sua bebê enquanto ela é pequena. Isso tem sido incrivelmente útil. Na maior parte do tempo, ela é incrível com o meu autismo. Ela consegue perceber minhas necessidades antes mesmo de eu conseguir articulá-las em palavras e responder de acordo, mas nisso ela estava errada. Talvez eu faça uma atualização posteriormente. Quanto à linguagem de sinais, com certeza. Aqui temos um programa infantil, que é extremamente popular e usa Makaton, um sistema de comunicação por sinais e símbolos, em todo o programa, e sempre tem crianças com diferentes habilidades e deficiências como convidados especiais. Obviamente, nossa filha ainda é muito nova para entender, mas eu e minha esposa adoramos assistir com ela e praticar os sinais. Eventualmente, eu gostaria de aprender a língua de sinais britânica também. Atualização. Obrigado a todos que responderam, especialmente aqueles que o consideraram conselhos para lidar com bebês chorando. Espero que isso traga algum alívio tão necessário. Vocês estão fazendo um trabalho brilhante e por favor, lembrem-se de cuidar de si mesmos. A primeira coisa que preciso abordar é que minha esposa não é preconceituosa, muito pelo contrário. Ela tem sido um verdadeiro apoio para mim em tudo. Alguns exemplos são: ela sugeriu que eu fosse diagnosticado antes mesmo de começarmos a namorar, ela me incentiva a estimular e explorar meus interesses especiais. Apesar de querer um casamento grande, ela insistiu em termos uma cerimônia oficial privada e uma festa após a lua de mel, com pausas programadas para descanso para mim. Ela sempre verifica como estou em todas as situações sociais e até comprou os fones de ouvido com cancelamento de ruído caros para mim. Eu não a mereço, mas sou grato a ela todos os dias. Ela é a melhor parte de mim. Talvez porque ela tenha sido apenas solidária, automaticamente acreditei que ela estava certa sobre eu cuidar da nossa filha. Mas, nesse caso específico, ela estava errada e admitiu isso. Ela não ficou muito satisfeita por eu ter pedido conselhos a estranhos, ela deu consentimento para esta atualização, mas entendeu por que fiz isso e também estava pensando no assunto depois de ver como isso estava me afetando. Aparentemente, eu não estava conseguindo esconder minhas crises de estresse como eu pensava. Depois de muita conversa, ela disse que se sentia irritada e frustrada porque, na visão dela, eu estava lidando tranquilamente com a paternidade enquanto ela sentia que estava se afogando. O que realmente me tocou foi quando ela disse que se sente uma má mãe e uma fracassada. Minha esposa incrível, a melhor mãe que eu poderia imaginar para nossa filha, a mulher com amor e cuidado aparentemente infinitos, sentindo-se como se estivesse falhando como mãe. Queria que ela pudesse se ver como eu a vejo, pelo menos uma vez. Parte de mim sente que falhei com ela por não perceber como ela estava se sentindo, acho que estava tão envolvido em minha própria felicidade que não percebi o sofrimento dela. Obviamente, não estamos em um bom momento agora, mas vamos conversar com o visitante de saúde sobre como obter a ajuda de que ela precisa e o que está disponível para que ela possa melhorar, mas parece ser depressão pós-parto, de acordo com o que lemos. Enquanto isso, vou trabalhar em casa de 2 a 3 dias por semana assim que meu gerente resolver a questão do seguro, para que ela não fique tão sozinha. O plano era eu tirar as últimas 20 semanas de licença parental de qualquer maneira. Vou marcar uma sessão com meu terapeuta e os fones de ouvido estão de volta. Para nós dois. Ela experimentou alguns dias atrás e disse como se sentiu mais calma e no controle, e como nossa filha se acalma muito mais rápido. Ela provavelmente está lendo isso e descobrindo que encomendei um par para ela e eles estarão aqui na sexta-feira. Se você está lendo isso, eu te amo. Meu marido esqueceu os últimos 8 anos e quer o divórcio. Eu estou com meu marido Josh desde que éramos estudantes do último ano do ensino médio. Nós terminamos logo após a formatura, mas voltamos a ficar juntos 1 ano depois. Nós superamos a distância, dificuldades educacionais e profissionais, gravidezes não planejadas, problemas médicos, tudo. Ele é meu primeiro e único amor, e não consigo imaginar a vida sem ele. Mas agora tenho que me acostumar com isso. 2 meses atrás, Josh acordou ao meu lado chocado. Ele perguntou o que eu estava fazendo em seu peito e quem eu era. Às vezes, ele gosta de me acordar dizendo: "Ei, quem é essa bela dama em cima do meu peito?" Mas dessa vez foi diferente, ele não me deixou tocá-lo e começou a exigir saber onde estava e quem era uma mulher chamada Lisa. Eu estava confusa e assustada, para dizer o mínimo.
Tentei explicar que sou sua esposa e que ele está em casa, seguro. Josh gritou que nunca teria se casado comigo em 1 milhão de anos. Ele começou a correr pela nossa casa olhando fotos nossas e pela janela. Ele se recusou a deixar eu me aproximar muito, então liguei para sua mãe e ela conversou com ele no telefone. Ele surtou quando percebeu que eu sabia a senha do celular dele e começou a chorar perguntando o que estava acontecendo. Liguei para o terapeuta dele e ele foi levado para o hospital. Ele foi colocado em tratamento psiquiátrico involuntário e chamei a mãe dele para levá-lo quando o período acabou. Quando ele voltou para casa uma semana depois, ele aceitou que eu era sua esposa, mas continuava dizendo que nós estarmos juntos era errado. Ele não voltou ao trabalho por um tempo e notei que ele procurava de forma obsessiva por uma mulher chamada Lisa, que frequentava uma faculdade da qual ele abriu mão por minha causa. Eu nunca vi essa mulher e comecei a me perguntar se ele poderia ter tido um caso no passado. Uma semana depois, encontrei mensagens enviadas por ele para um número no qual ele implorava para Lisa falar com ele, mas ela disse que não fazia ideia de quem ele era. O telefone não era público, então ele deve ter o número memorizado. Perguntei à mãe dele sobre isso e ela perguntou a ele, ao que ele respondeu: "Ela é o amor da minha vida." Ele parou e ficou tão abalado que tentou tirar a própria vida. Ele voltou para a clínica e foi avaliado novamente. Me deram opções, mas eu queria tê-lo em casa. Então ele foi prescrito alguns medicamentos. Sua irmã ficou conosco até ele parecer estável. Mas Josh agia friamente comigo, fazendo perguntas sobre por que voltamos a ficar juntos e o quão chateado ele estava com isso. Quando terminamos originalmente, eu o xinguei por 3 horas seguidas e mais tarde descobri que ele tentou se envolver com a garota que ele disse para eu não me preocupar. Ele dizia que não sabia como poderia me amar novamente depois de tudo que eu disse. Ele se recusava a fazer as tarefas domésticas e ficava fora até altas horas da noite. Há mais de um mês ele veio até mim e pediu o divórcio. Ele disse que quando me disse que eu deveria encontrar alguém melhor após o ensino médio, eu deveria ter feito isso porque ele não consegue se forçar a me amar. Como posso ficar com alguém que claramente tem vergonha do antigo eu? Eu disse a ele que ele não é mais aquele menino inseguro e que ele era o amor da minha vida. Ele foi publicamente humilhado anos atrás por minha causa. Ele costumava ser inseguro de que eu era boa demais para ele e que todo mundo sabia disso. Meu pai, depois de conhecê-lo, me disse que ele era um perdedor. Mas eu lembrei a Josh que o escolhi porque eu amo. Eu disse a ele que superamos aquilo e pensei que estávamos bem. Ele não acreditou em mim e disse que não conseguia imaginar ser feliz comigo. Ele saiu naquela noite e estava tranquilo quando veio buscar suas coisas para se mudar para a casa da irmã. Ele me olha com total apatia e isso machuca. Sua irmã o incentivou a tentar novamente e ele voltou. Eu disse a ele que não quero jogar fora 10 anos juntos por uma crise mental. Estávamos indo muito bem em nossas carreiras e praticamente não tínhamos problemas até agora. Estávamos reformando esta casa juntos. Ele concordou em tentar e ficamos bem por mais de um mês. Era como tentar namorar com ele novamente, mas tudo parecia caminhar em uma direção positiva. Dormimos juntos novamente e pensei que aquilo era prova de que as coisas estavam ótimas. Ele estava tão carinhoso e atencioso, como eu me lembrava, então achei que ele estava se recuperando. Ele iniciou tudo e não parava de me dizer o quanto eu era bonita, como ele se lembrava. Mas aí aconteceu 3 noites atrás. Cheguei em casa do trabalho e encontrei Josh sentado silenciosamente na mesa da cozinha, bebendo. Ele nunca faz isso. Ele estava me esperando e então jogou os papéis do divórcio e o celular dele na mesa. O celular estava aberto em mensagens de texto com fotos explícitas e menções a uma noite juntos com uma mulher chamada Lisa. Não é a mesma, mas aparentemente alguém que ele conheceu no Tinder. Nunca vou esquecer o veneno em sua voz quando ele disse: "Agora você vai se divorciar de mim?" Fui para o nosso quarto, tranquei a porta e simplesmente chorei. Ouvi ele sair e sua irmã o levou embora. Ela me mandou uma mensagem de desculpas e disse que o levaria de volta para a clínica, mas eu disse para ela apenas levá-lo e que eu assinaria os papéis, mas sem dizer a ele que fui eu. Estou atordoada. Minha mãe e meu irmão estão vindo para me ajudar com isso. Todos estão chocados e eu não consigo compreender o que aconteceu. Também estávamos tentando ter um bebê. Vou verificar se a minha menstruação atrasa porque fizemos sem proteção, mas agora estou pensando se devo fazer um teste para doenças sexualmente transmissíveis também. Atualização.
tive a sensação de que minha postagem poderia explodir por causa da situação bizarra, mas não esperava que alcançasse tantas pessoas como aconteceu. Estou escrevendo isso agora porque vi minha postagem no TikTok e percebo que muitos de vocês querem uma atualização. Para responder a algumas perguntas, o Josh teve tendências suicidas no passado após um evento traumático e foi diagnosticado com epilepsia no último verão, o que levou seu terapeuta a sugerir levá-lo para onde o levei. Ele nunca machucou a cabeça e os pais dele queriam levá-lo para casa, então os médicos diagnosticaram alguma forma de psicose, o que eu duvidava, mas confiava no terapeuta e nos médicos. Ele recebeu alta e foi prescrito alguns comprimidos para a depressão. Ele fez uma ressonância magnética há 2 dias e estamos aguardando os resultados. Ele não voltou ao trabalho desde que tudo isso aconteceu e eu imaginei que, quando estava fora, estava com sua família. Meu ex-marido é engenheiro civil, mas agora acredita ser arquiteto. Ele não tem licença de arquitetura e esqueceu como fazer seu trabalho de engenharia na maior parte, então não sei o que acontecerá com isso. Ele não se lembra de nenhum de seus amigos atuais, pois todos se conheceram na faculdade. A razão pela qual ele se lembra da senha é porque ele usa a mesma desde o último ano do ensino médio, quando nos conhecemos. Até agora, ele não quer me ver e diz que odeia falar comigo. Não porque sou uma má conversadora, segundo ele, mas porque não suporta falar comigo sabendo que estou envergonhada de ter namorado com ele e não entende por que estou com ele novamente. Ele disse que preciso deixar o passado para trás porque aquela pessoa não é ele, e que eu deveria encontrar alguém melhor. Ele percebeu enquanto namorava comigo novamente que não quer lidar comigo ou qualquer outra coisa. Sou perfeitamente atraente fisicamente, mas somos muito diferentes. Perguntei por que ele fez sexo comigo e ele respondeu: "Você é linda e eu realmente acho você incrível, então como eu poderia não fazer?" Supostamente, ele se tornou um homem melhor depois que nos separamos originalmente e acredita que eu preciso seguir em frente, e que ele não está aqui para resolver meus problemas de insegurança. Não sei se ele já quis estar comigo nesse ponto. O Josh não sabe o que fará com a vida dele, mas sabe que será melhor se eu não estiver nela. No passado, ele me diminuiu, me tratou de forma abusiva, foi atrás da garota que ele me disse para não me preocupar e me deixou no vácuo mais de uma vez. E eu, droga, o perdoei. Seja isso um tumor ou apenas uma mentira como alguns de vocês sugeriram, percebi como ele me tratou mal. As coisas estavam melhores, mas realmente estavam boas? Não sei por que ele estava comigo se tudo pelo que ele pediu desculpas era mentira. Ganhamos a mesma quantia de dinheiro, então consigo me virar bem sozinha. Estou arrasada. O que ele diz parece ser o que ele estava guardando por tanto tempo de uma forma ou de outra. Meus irmãos, amigos e pai estão me incentivando a aproveitar a liberdade de estar livre do Josh. Eles nunca gostaram dele e sempre quiseram que eu estivesse com alguém que valesse a pena. Não me sinto tão mal assim há muito tempo e não sei o que fazer. Estou quase completando 30 anos e me sinto tão feia e indesejável agora. Fui paquerada e cortejada por pessoas enquanto estava com o Josh, enquanto ele foi rejeitado pela garota que ele me disse para não me preocupar. A mulher até veio até mim para explicar que eu mereço alguém melhor e que nunca entendeu como eu via ele daquela forma. Isso foi anos atrás e todos os meus sentimentos estão voltando por causa da traição dele. Fiquei ao lado dele por anos e mesmo em suas lembranças, nunca fiz nada de errado, mas ele me trata assim. Se um perdedor, como ele não me valoriza, alguém que supostamente está fora da sua liga, quem valorizará? É por isso que ele está chateado por estar comigo? Estou insegura agora e passei os últimos dias num estado de melancolia. Quero acordar nos braços do meu Josh e que tudo isso seja um pesadelo. Nunca senti vergonha de estar com ele, mas agora sinto vergonha de não ter sentido. Perdoei todas as coisas que ele fez, e veja onde isso me levou. Todos têm me dito o quão sortuda sou por sair desse relacionamento. Até mesmo a mãe dele, que sempre teve algumas ideias racistas sobre mim, disse que sou boa demais para tudo isso. Nunca fui a garota bonita, então me preocupo que se alguém tão patético como o Josh, eu pensava o mundo dele até esse ponto, todos os outros o veem como patético, não está feliz em estar comigo, será que sou realmente o que ele diz? Ele estava me bajulando por um momento de sexo. Ele fez sexo comigo para intensificar a infidelidade? O que aconteceu com os últimos 8 anos do nosso relacionamento? Gostaria de pensar que os resultados provarão que é um tumor e meu Josh ainda está aqui, mas não consigo mais olhar para ele depois de tudo isso. Seja lá qual versão de Josh for essa, parece real e horrível. E não,
quando fizemos sexo, eu não estava tentando engravidar. Estávamos tentando há tanto tempo e não usamos proteção há um tempo. Eu estava apenas feliz em ser íntima de quem eu achava ser o amor da minha vida. Não tínhamos engravidado há um tempo, então não esperava engravidar agora. E não engravidei. Minha menstruação atrasou, mas veio como sempre. Se eu acabasse engravidando, eu simplesmente abortaria. Mesmo que o verdadeiro Josh estivesse voltando, eu interromperia porque não quero trazer uma criança para essa bagunça tão cedo. Fiz o teste de DSTs e estou limpa. Ainda não assinei os papéis, mas não vejo como nós poderíamos resolver isso depois disso, e ele parece feliz com essa parte. É a única coisa que ele aguarda ansiosamente. Sinto-me como uma adolescente insegura novamente e preciso de tempo. Sempre fui insegura, então isso está trazendo à tona sentimentos que não tinha há muito tempo. Agradeço pelos comentários e prêmios. A irmã do Josh quer me manter informada, mas talvez eu lhe envie uma mensagem dizendo que quero me afastar disso. Vou descobrir se há um tumor nas próximas semanas, mas não quero saber mais nada. Podem me chamar de cruel, egoísta ou estranha, mas não sei quem é esse Josh e não gosto dele, e quero meu próprio espaço. Preciso priorizar a mim mesma agora, e a família dele está cuidando dele. É isso. Atualização. Os exames e testes voltaram sem sinal de AVC, tumores ou algo do tipo. Isso é tudo que a irmã dele me enviou por mensagem. Não sei qual tratamento ele está fazendo ou qual é o plano deles para ele, porque pedi para não me contarem mais nada. Estou cansada de me envolver. Josh ainda está firme em dizer que não me ama e não me quer de volta, pelo menos é o que ouvi por último. Olhando para trás, não sei se ele achava que estava se conformando comigo e mentiu para parecer melhor para si mesmo. Depois de ter me usado para sexo, não posso mais estar com ele de nenhuma forma. Não sei o que está acontecendo com o emprego dele, tudo o que sei é que ele não voltou e talvez nem volte mais. Ele não consegue desempenhar suas funções, então não sei o que vai acontecer. Ainda não há um diagnóstico, mas estou me perguntando se ele realmente fingiu tudo isso. Se for o caso, ele está realmente comprometido com isso. Não sei se esse sonho de ter um filho e querer supostamente ficar comigo para sempre eram apenas compensações pelo que ele realmente sentia, mas não adianta ficar remoendo isso. Ele não é uma boa pessoa e preciso aceitar isso. Quando falei com os pais dele por telefone, as tensões estavam altas. A sogra estava arrasada, implorando para saber o que deu errado, e meu sogro estava me encorajando a ficar. Eu continuava dizendo a eles que não queria mais saber de nada relacionado a ele e que se continuassem eu desligaria o telefone. Eles não pararam, então eu desliguei. Eles pediram desculpas por mensagem no dia seguinte e propuseram um encontro para tomar um café com a cunhada. Eu me aproximei bastante da cunhada ao longo dos anos, e ela me convenceu a encontrá-los, sem o Josh. Eu me encontrei com a cunhada e a sogra, o sogro não quis vir e preferiu ficar com o Josh. A cunhada pediu desculpas pelo irmão, está chateada com o tratamento dele, mas minha sogra disse que não fomos feitos um para o outro e devemos seguir caminhos separados. Ela me entregou uma carta dele, mas escolhi não lê-la. Minha sogra começou a me contar o que ele tinha dito. Segundo ela, Josh estava cansado de ser lembrado de como ele me tratou horrivelmente no passado, pois ele mudou, e agora é hora de eu parar de esperar que ele conserte todas as minhas inseguranças. Quando se trata da traição, minha sogra cita que é difícil comparar o relacionamento que ele teve comigo com o que ele nunca teve com outras mulheres que ele conheceu. A cunhada interrompeu e me encorajou a buscar apoio emocional profissional. Conversamos sobre a casa, dinheiro, amigos em comum, etc. Saímos em bons termos, e tanto a cunhada quanto a sogra disseram que me desejam o melhor. Desde então, tenho ido à terapia e lidando com a casa. Minha carreira é instável, então a casa deverá me ajudar muito financeiramente. Estou me recuperando de um distúrbio alimentar que desenvolvi nos primeiros anos com o Josh, e tenho recebido ajuda para isso. Josh não entrou em contato comigo ou tentou falar comigo. Eu nunca abri a carta e apenas entreguei ao meu irmão para o processo de divórcio. Não sei se tudo isso foi um elaborado plano para se livrar do nosso casamento, mas funcionou. Eu o amo, mas estou percebendo que nunca fomos tão bons quanto eu queria que fossemos. Não há mais nada para mim com ele, e estou cansada demais para tentar. Queria que ele fosse uma pessoa melhor, mas não é, e como minha mãe continua dizendo, ele merece alguém que o aceite como ele é, um pedaço de merda. Acho que ele ficou cansado depois de todos esses anos tentando ser alguém que ele não é,
e cada problema era apenas uma incompatibilidade. Sempre achei que pessoas ruins deveriam mudar, mas minha mãe continua me lembrando que ele não deveria ter que fazer isso por mim ou por ninguém. Não consigo explicar a história com a Lisa, e acho que o Josh pode estar perseguindo-a, mas isso realmente não é da minha conta. Os amigos que o Josh fez na faculdade, ele jura que não conhece, então não posso dizer com quem ele se comunica fora da família. Gostaria de ter uma resposta concreta sobre qualquer coisa, mas acho que nunca terei uma. Preciso de tempo para processar tudo o que aconteceu. Agradeço a todos os comentários e mensagens gentis, mesmo que eu não tenha energia para responder a nenhum deles. A todos que não puderam deixar de ser grosseiros, espero que estejam orgulhosos de si mesmos. Mas minha vida está mudando e o homem que amei não me ama mais, não importa qual seja a causa. Devo a mim mesma deixá-lo ir, e é isso que vou fazer. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 14.000 inscritos. Uma boa tarde pessoal.